Eu quero, senhor presidente, iniciar a minha fala aqui abordando exatamente um dos pontos tocados pelo orador que acaba de deixar a tribuna, orador que me antecedeu. Diz ele que não considera correto, nesse momento, ficarmos aqui discutindo questiúnculas sobre a constitucionalidade ou não desse decreto de intervenção assinado de forma abrupta pelo presidente Michel Temer. E que todos deveríamos nos preocupar com a segurança da população brasileira. Eu quero dizer que da primeira intervenção até agora eu tenho prestado muita atenção, senhor presidente. E percebi que, de uma forma ou de outra, todos os parlamentares que por aqui passaram ou que falaram através de questão de ordem, colocaram como preocupação número 1 a segurança da população brasileira. Eu também tenho alguns questionamentos sobre a legalidade e a constitucionalidade desse decreto, mas também considero que não deva ser esse o ponto central do nosso debate. O ponto central do nosso debate deva ser, na minha opinião, também não a especulação de que razões levou Michel Temer a assinar esse decreto da forma tão atabalhoada como fez. E aí a mídia toda especula, será que foi para parar e estancar o debate sobre a reforma da Previdência? Por conta de que ele não havia adquirido ou somado os votos necessários para aprovar essa reforma? Mas outros vão além e dizem o seguinte, não, ele assinou o decreto porque precisa de uma tábua de salvação perante a opinião pública. Ele não suporta mais a cada pesquisa ver a sua popularidade cair mais e levar consigo todos aqueles que o apoiam. Também não acho que esse deva ser o tema central do nosso debate, não. Eu acho que o tema central do nosso debate aqui deve girar em torno do decreto de intervenção. Qual a efetividade? Quais serão as razões ou o que acontecerá, quais os impactos que acontecerão no Brasil após a intervenção? Uma intervenção que ainda não começou. Não começou porque sequer plano de trabalho tem. E como o Brasil inteiro assistiu, ouviu da boca do próprio general interventor dizendo que não há um plano de trabalho, senador Renan, que ele ainda vai fazer um plano de trabalho relativo à intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro. Ou seja, um decreto sem nenhum planejamento. Um decreto que não mostra os recursos de onde virão, que serão aplicados. E aí, me desculpem os senhores, nós acabamos de sair de uma sessão conjunta do Congresso Nacional. Um dos projetos debatidos e votados no Congresso Nacional foi o PLN número 1, que, aliás, teve votação favorável unânime, porque é um projeto que visa socorrer as prefeituras municipais. Mas foi uma coisa esquisita, porque a votação foi unanimemente favorável, mas os discursos também unanimemente contrários ao conteúdo do projeto. Por quê? Porque, de um lado, o governo federal dá uma mão aos prefeitos, aos municípios que precisam porque perderam muitos recursos durante os últimos anos, os anos de crise. Mas, por outro lado, o que faz o governo federal? Retira recursos da área da saúde, retira recursos da área da educação, retira recursos, senhores, da área da segurança pública. Senador Omar Aziz, senador do meio estado do Amazonas, que foi governador do meio estado, quando fala de segurança, a que ele imediatamente se refere? A necessidade de uma política de segurança nas fronteiras, uma política de defesa, de vigilância das fronteiras, porque essas armas pesadas, essas armas que não custam barato, mais de R$100 mil cada uma, não são fabricadas no estado de São Paulo, não são fabricadas em Alagoas, não são fabricadas no Ceará, não. Elas vêm todas de fora do país e entram por onde? Entram pelas fronteiras. Pois bem, o Congresso Nacional acabou de aprovar o PLN, que somente do monitoramento das fronteiras do CISFRON retira 60.500.000 reais. Senhores, será que de fato a preocupação desse governo é com a segurança da população? Será que é? É preciso que a gente faça essa reflexão como cidadão, acima de tudo, como cidadã acima de tudo. E eu trouxe aqui
uma intervenção que faço questão de ler, porque eu acho que ela é extremamente elucidativa. Diz o seguinte, uma intervenção feita há pouco tempo, senador Bill, aqui no Senado Federal, na Comissão de Defesa Nacional, diz o seguinte: o último grande emprego nosso foi na comunidade da Maré, no Rio de Janeiro. Emprego nosso, emprego das Forças Armadas. É uma comunidade de 130 mil habitantes. Nós ficamos lá por 14 meses. Eu, periodicamente, ia até lá e acompanhava o nosso pessoal, as nossas patrulhas na rua. E um dia me dei conta, os nossos soldados atentos, preocupados, são vielas armadas. E passando crianças, senhoras, eu pensei, estamos aqui apontando armas para a população brasileira. Nós somos uma sociedade doente. E ficamos lá 14 meses. Do dia em que saímos, uma semana depois, tudo havia voltado ao que era antes. Então, temos que repensar esse modelo de emprego, porque é desgastante, é perigoso, é inócuo. Essas foram as palavras do comandante-general do Exército Brasileiro, general Vilas Boas, ditas há pouco tempo aqui na Comissão de Defesa Nacional, ele próprio condenando esse modelo, porque não é um modelo ineficaz. Foram mais de um ano no Complexo da Maré, entre os anos de 2014 e 2015. 600 milhões de reais investidos lá, para depois de uma semana, com a saída das Forças Armadas, voltar tudo como era antes, absolutamente tudo como era antes. Então, senhoras e senhores, eu acho que aqui não nos cabe analisar se a população está a favor ou contra, senador Requião, esse decreto. É óbvio que a população brasileira está a favor do decreto, porque a população quer uma solução. A população não aguenta mais viver esse estado pleno de insegurança. E não é só no Rio de Janeiro, eu me somo a todos os senadores e senadoras que aqui falaram, não é só no Rio de Janeiro. Nós iniciamos o dia 1º do ano de 2017, na cidade de Manaus, assistindo a segunda maior rebelião de presídio que esse país já assistiu, lá na minha cidade de Manaus. Pois não, senador. Vossa Excelência disse que me daria uma parte, pois não, só pois para não. uma indagação. Vossa Excelência acha que é sanável, corrigível, o Senado não tomar nenhuma decisão diante da omissão com relação às condições de execução do decreto? Isso é uma questiúncula? Não, senador Requião, não é uma questiúncula. E eu, inclusive... Muito obrigado pelo Requião. O Requião é o nosso jurisconsulto é que o Requião está ali... primeiro. Não, senador. Me desculpe, senador Renan. Ambos começam com letra R, talvez seja essa a minha confusão. E eu, às vezes, falo antes de pensar, falo muito rápido, falo mais rápido do que penso. Então, eu peço desculpas a Vossa Excelência. O que não vai dizer o general Vilas Boas ao saber que vai cumprir essa missão e que o decreto não tem os meios de execução? Mas, senador Renan, eu não fiz entender. Veja, nós votamos olha, eu estou defendendo isso porque eu já declarei que acho inevitável a intervenção. Eu acho inevitável, vou votar favoravelmente, porque acho que depois da declaração do governador Luiz Pezão, de que perdera as condições de governar e de garantir a proteção de vida da população, não fazer intervenção no Rio de Janeiro é uma omissão pela qual o presidente da República vai ser responsabilizado no futuro. Então, senador... E essa casa como Casa da Federação, né? Senador Renan, eu digo a Vossa Excelência que uma das razões que levam o meu partido de forma corajosa, mas, acima de tudo, responsável em se manifestar contra esse decreto, porque, diferente de Vossa Excelência, vou votar contra este decreto de intervenção, porque achamos que ele não tem efetividade. Aliás, quem coordenará a intervenção é contra esse tipo de ação. Eu acabei de ler aqui a declaração do comandante-general do Exército Brasileiro. Essa é uma carta branca que o Congresso não pode dar a Michel Temer, porque não há planejamento, não há recurso, pelo contrário. Os meios de execução, porque ele já mandou para o Rio de Janeiro, presidente Onísio.
meses atrás, os recursos da intervenção. A concluição, senadora. Agradeço, presidente. E quero dizer que nós, meu partido, todos muito tranquilos no debate e na votação dessa matéria, porque temos a convicção, lamentavelmente e infelizmente, senador Renan Calheiros, de que é inócuo esse decreto de intervenção. É inócuo. E quem diz isso não sou eu, quem diz isso é o general Vilas Boas, quem diz isso é quase a unanimidade dos integrantes das Forças Armadas, ou seja, exato, se quiser de fato uma intervenção vitoriosa, que aguardemos o tempo necessário para que conheçamos todo o planejamento e as ações que as envolverão. Obrigada.